Este vídeo foi escrito, gravado e editado antes do lançamento de Bloodlines 2, e isso é intencional. A ideia de trazer toda a história do vampiro e de como este mudou o mundo até os seus piores momentos. Eu acredito que este contexto é necessário para entendermos o que vem aí. Esta não é uma review, e sim uma estrada até o momento. É aquele recap que acontece antes de uma nova temporada começar. Claro que é muito mais bem detalhado. Afinal de contas, muitas pessoas não conhecem essa história, e creio que o melhor jeito de compreender o presente é entender o passado. Em 1990, o universo dos jogos de interpretação de papéis passava por um momento de transformação. Nesse cenário, nasceu a White Wolf Publishing, fruto da fusão entre duas iniciativas que, até então, trilharam caminhos distintos. A primeira era a revista White Wolf, lançada em 1986 pelos irmãos Stuart e Steve Wyatt, que rapidamente se tornou um espaço para divulgar e discutir novas ideias dentro do RPG, reunindo uma comunidade que buscava narrativas mais maduras e densas. A segunda era a editora Lion Rampart, responsável pelo aclamado Ars Magica, criado por Jonathan Tweet e Mark Rein-Hagen, um jogo inovador por priorizar a construção narrativa e a magia como elemento central da ambientação. Contudo, a Lion enfrentava instabilidade financeira e não conseguia manter o seu crescimento. A fusão com os Wyatt foi a solução encontrada para unir o talento criativo e estrutural e empresarial. Assim, nasceu a White Wolf Game Studio, nome que marcaria a era do RPG mundial. Foi neste contexto que Mark teve uma visão que mudaria o rumo do hobby. Ao contrário das fórmulas tradicionais, onde os monstros eram inimigos a serem derrotados, ele propôs um RPG sombrio em que os jogadores viveriam como vampiros, criaturas imortais, presas a dilemas éticos, políticos e existenciais. Essa ideia deu origem a um conceito radicalmente novo: histórias centradas no horror pessoal e no conflito entre a humanidade e monstros interiores. Este momento foi o ponto de partida para o World of Darkness, ou O Mundo das Trevas, uma linha editorial que redefiniria a forma de se contar histórias em RPG, aproximando o gênero da literatura gótica e do drama moderno, e transformando para sempre a relação entre jogadores e personagens. Vampiro à Máscara. Em 1991, apenas um ano após a consolidação da White Wolf, o mundo do RPG foi apresentado a obra que redefiniu o gênero, Vampiro à Máscara. O jogo foi o primeiro a utilizar o inovador sistema Storyteller, que priorizava a narrativa e interpretação em vez de estatísticas e combate. Essa mudança de foco atraiu jogadores que buscavam uma experiência mais imersiva e emocional, marcadas por dilemas internos em vez de simples vitórias contra inimigos. A proposta central de Vampiro à Máscara era ousada: colocar os jogadores na pele de vampiros imortais, criaturas divididas entre sua sede insaciável de sangue e o desejo de manter a sua humanidade. Essa luta constante, descrita como horror pessoal, representava um afastamento radical do estilo heróico que dominavam títulos da época, como o famoso D&D. O jogo ainda incorporava um cenário único, um mundo urbano e contemporâneo mergulhado em uma estética gótico-punk, onde sociedades secretas de vampiros dividiam-se em clãs, seitas e muito mais. Disputavam poder nas sombras, enquanto mantinham uma camada da máscara, uma regra de sobrevivência que os obrigava a esconder a sua existência da humanidade. Com essa mistura de filosofia existencial, política sombria e ambientação estilizada, Vampiro à Máscara não apenas deu início à icônica linha do Mundo das Trevas, mas também inaugurou uma nova era de RPG, atraindo um público que via no jogo mais do que apenas entretenimento, uma oportunidade de explorar identidade, poder e moralidade através da ficção interativa. O lançamento de Vampiro à Máscara foi um fenômeno quase que imediato. Sua proposta sombria e intimista encontrou um eco em uma geração de jogadores que buscava narrativas mais maduras do que aventuras heróicas e coloridas de D&D. No início de 90, a cultura pop vivia um movimento em direção ao mais escuro e ousado, visível em filmes, quadrinhos e música. Vampiro conseguiu inserir-se perfeitamente neste contexto. Sua combinação de dilemas psicológicos, estética punk e horror existencial transformou num marco cultural dentro e fora do RPG. O movimento gótico foi um dos alicerces culturais
que inspiraram diretamente a criação de Vampiro à Máscara. Nascido no fim dos anos 70, a partir do pós-punk de bandas como Bauhaus, Joy Division e The Cure, o gótico trouxe à cena uma estética marcada pela melancolia, pelo romantismo sombrio e por uma teatralidade visual que evoca decadência e mistério. Essa atmosfera traduzida em roupas pretas, maquiagem dramática e uma postura de estranhamento diante do mundo forneceu a base perfeita para a ambientação de um RPG, que não queria apenas contar histórias de monstros, mas mergulhar em dilemas existenciais. Nessa década, justamente quando a White Wolf lançou Vampiro à Máscara, o gótico já havia se expandido, absorvendo influências do industrial, dark wave e da sonoridade pesada de outras bandas, ou da rebeldia eletrônica. Essa mistura melancólica e agressividade convergida no gótico punk, que redefiniria o mundo das trevas, um cenário urbano, sombrio, repleto de personagens dilacerados por suas próprias contradições. Assim, a subcultura gótica não foi apenas um pano de fundo, mas um ingrediente essencial para a identidade de Vampiro à Máscara e do mundo das trevas. Ela ajudou a moldar a estética, o imaginário e a forma de contar histórias, transformando o RPG em um reflexo direto do espírito cultural de sua época. Com o sucesso consolidado, a White Wolf rapidamente expandiu seu cenário, criando não apenas um jogo, mas um universo compartilhado, o mundo das trevas. Cada novo título explorava uma faceta diferente do mesmo mundo, e sempre usando o sistema de storyteller e mantendo a atmosfera de horror moderno. Em 92, veio o Lobisomem Apocalipse, centrado em um conflito primal entre natureza e destruição. No ano seguinte, Mago Ascensão explorava filosofia, realidade e poder através da magia. Wraith the Oblivion, que trouxe histórias sobre a morte e o sofrimento. Em 95, Changeling o Sonhar abordava a perda da inocência e da luta para manter a imaginação viva em um mundo cruel. Esses e outros títulos apenas ampliaram o alcance do mundo das trevas, mas também criaram um mosaico narrativo único, onde vampiros, lobisomens, fantasmas, magos, entre outras criaturas, coexistiriam em um mesmo cenário. Essa interconexão transformou a White Wolf em um sinônimo de narrativas adultas, carregadas de simbolismo, políticas e dilemas morais, uma ruptura definitiva com a ideia de RPG simples e escapismo heróico. Construído como um espelho sombrio das grandes cidades do século XX, inspirado pelo noir e pela literatura distópica, o jogo retrata metrópoles frias e corrompidas, onde arranha-céus de vidros e concreto convive com resquícios da arquitetura gótica, repletos de colunas impotentes e gárgulas ornamentais que vigiam silenciosamente as ruas. Essa fusão estética cria um cenário urbano que é ao mesmo tempo familiar e inquietante, uma versão mais escura do mundo real, marcada pela corrupção, violência e conspiração subterrâneas. Nas entrelinhas, a ambientação ecoa o pessimismo cultural dos anos 90, a urbanização acelerada e o desencanto com as instituições sociais são traduzidas em narrativas onde o poder se esconde nas sombras, refletindo um mundo onde vampiros não apenas sobrevivem, mas manipulam governos, empresas e o sistema. O resultado é um clima distópico, que em cada beco escuro pode se esconder uma trama de intriga política ou um predador faminto. Este ambiente não é apenas um cenário, mas parte fundamental da experiência. Ele reforça a ideia do mundo das trevas, sendo um espelho da nossa realidade, distorcido por ainda mais decadência e manipulação. Uma paisagem urbana marcada pela beleza melancólica e pela sensação constante de que sobre a superfície algo invisível está no controle. A primeira revisão. A trajetória editorial de Vampiro à Máscara reflete não apenas a evolução do jogo, mas também a maturidade de sua proposta narrativa. A primeira edição, de 91, apresentava um cenário cru e impactante. Sua força estava na novidade, um mundo urbano onde a política vampira moldava a vida cotidiana. A ideia que os vampiros controlavam o prefeito da sua cidade funcionava como um choque de conceito, mais sonoro do que literal, projetando uma ambientação imediata e visceral do horror pessoal. Com o passar dos anos, o lançamento da segunda edição, o universo cresceu rapidamente. Eis que temos a entrada de uma palavra muito importante, o metaplot, uma linha narrativa oficial que amarra suplementos e expansões, que tenta amarrar tudo de forma grandiosa, mas também caótica. Conspirações globais,
Guerras entre seitas e eventos apocalípticos foram adicionados em ritmo acelerado, ampliando a escala, mas tornando difícil de manter a coesão e plausibilidade. Para alguns jogadores, essa complexidade excessiva era um atrativo. Para outros, comprometia a intimidade e o foco original da proposta. Foi a edição revisada de 98 que trouxe um ponto de equilíbrio. Ao invés de vampiros como manipuladores absolutos da história humana, eles passaram a ser retratados como parasitas da civilização, criaturas que influenciaram, corromperam e aproveitaram momentos da crise, mas não como seus autores de todos os grandes eventos. Essa mudança conferiu maior verossimilhança ao cenário e restaurou o tom de horror pessoal e político, que havia se diluído no excesso épico da segunda fase. Assim, a evolução do mundo das trevas não apenas acompanhou seu público, mas também revelou a busca constante do equilíbrio entre grandiosidade narrativa e intimidade dramática, o dilema central que define o próprio jogo. Os poderes e mecânicas. Não foi apenas no metaplot que as coisas mudaram entre as edições de Vampiro à Máscara. As próprias mecânicas e o uso dos poderes vampíricos também sofreram transformações significativas, refletindo tanto a filosofia de design da White Wolf quanto as tensões internas da comunidade. Na primeira edição de 91, o foco estava em traduzir a experiência narrativa para a mesa direta. As disciplinas e mecânicas eram apresentadas de modo relativamente simples, com efeitos claros e progressivos, e um sistema que, ainda que carregasse resquícios de RPGs tradicionais da época, era menos polido, mas transmitia a sensação crua de poderes vampíricos sendo liberados em uma estrutura de regras flexíveis. Já na segunda edição de 92, buscou ampliar e detalhar essas mecânicas. Disciplinas foram expandidas, poderes ganharam descrições mais robustas e houve maior padronizações nos sistemas. Muitos jogadores consideram essa a edição de ouro, o clássico, pois equilibrava profundidade temática com jogabilidade consistente. Ainda assim, o excesso de suplementos ao longo dos anos também fragmentou a experiência, criando disparidade entre os grupos narradores. A edição revisada de 98 tentou corrigir isso, consolidou regras, reequilibrou disciplinas e promoveu um sistema mais coeso. Foi, em muitos aspectos, uma tentativa de unificar anos de material disperso em um único núcleo estável. Para muitos fãs veteranos, essa versão se tornou o padrão definitivo por anos, especialmente por suavizar problemas de poder desbalanceado entre clãs e oferecer maior clareza na condução das mesas. A recepção, porém, foi sempre dividida. Parte da comunidade valoriza a primeira edição pela ousadia e pelo experimentalismo, outra prefere a segunda pelo detalhamento e a sensação de expansão, enquanto a maioria ainda defende que a revisada como a mais madura e sólida. Mais do que uma questão de regras, o debate revela como diferentes gerações de jogadores encarnam o que significa vampiro. Para uns, uma experiência crua e aberta, outros, uma construção. Para outros, a busca por equilíbrio e coesão sem perder a identidade narrativa. Ainda mais problemas. O metaplot do Mundo das Trevas se consolidou como uma vasta rede de histórias interligadas, onde a linha de RPG possuía seu próprio ciclo apocalíptico. A intenção era de não criar apenas cenários independentes, porém com um cosmos narrativo unificado, sustentado por profecias, catástrofes e conspirações de escala épica. Em Vampiro à Máscara, esse destino se manifestava como a Guerrena, o fim do tempo dos vampiros. O cenário previa o despertar dos antediluvianos, ancestrais míticos que retornariam para consumir seus descendentes. Guerras entre clãs, rupturas políticas e a quebra do pacto com a humanidade acentuava o tom da decadência, conduzindo os vampiros ao colapso da sua própria sociedade. Em Lobisomem, o enredo girava em torno da luta contra o Wyrm, entidade de corrupção e destruição. Os Garou, guardiões de Gaia, encarnavam um último esforço desesperado para impedir o apocalipse ambiental, onde poluição, ganância e desastres ecológicos eram interpretados como sintomas de uma guerra cósmica em curso. Mago representou a Guerra da Ascensão, o conflito entre facções de magos com visões irreconciliáveis de como a realidade deveria ser moldada, em uma disputa metafísica representada pela luta entre tradição, ciência e liberdade, culminando entre batalhas que definiriam o próprio tecido. Estes, entre outros cenários, como o do Wraith, o Changeling, Demônio e a Múmia. Esses metaplots complexos receberam críticas de muitos fãs.
considerando que a escala de profecias e catástrofes levaram novamente a um excesso de grandiosidade, ofuscando de novo o horror pessoal, que tornava Vampiro entre outros jogos únicos. A crítica recorrente era de que, ao tentar oferecer finais apocalípticos para cada linha, a White Wolf acabava sacrificando a intimidade dramática e a liberdade criativa. Redemption. O ano de 2000 marcou a primeira incursão de Vampiro à Máscara no universo dos videogames, com o lançamento de Vampiro à Máscara Redemption, desenvolvido pela Nihilistic Software, um nome genial. Nesta época, um estúdio recém-formado. O jogo foi o seu projeto inaugural, contando com um orçamento de aproximadamente 1.800.000. Foi lançado inicialmente para o Windows em junho e no ano seguinte para Mac OS. A proposta era ambiciosa, traduzir o rico cenário para uma experiência digital, preservando o peso narrativo e foco em personagens que caracterizavam o RPG de mesa. A trama acompanha Christoph, um cruzado do século XII, ferido em batalha, que após um encontro com vampiros em meio à praga medieval, é transformado em um dos seus mortos-vivos. Dividido entre a fé e a sede de sangue e o amor por Aneska, Christoph inicia uma jornada que se estende por séculos. O enredo percorre cidades marcantes como Praga, Viena, ambas medievais, além de Londres e Nova York contemporâneas, explorando tanto a ascensão quanto queda da moral do protagonista. Redemption combinava elementos de RPG em tempo real com uma narrativa linear e cinematográfica. Embora tenha recebido elogios por seu enredo fiel ao tom trágico de Vampiro e por sua atmosfera gótica detalhada, foi criticado por limitações técnicas e jogabilidade rígida, assim como representou um marco na primeira tentativa de levar a intensidade dramática e o horror pessoal de Mundo das Trevas para o meio digital. Diferentemente de RPGs mais abertos da época, Redemption seguia um caminho definido, com missões e sequências que conduziam a trama de forma rígida. Assim, o sistema de humanidade oferecia pequenas ramificações, e escolhas do jogador moldavam o estado moral de Christoph e influenciavam o desfecho da história. A narrativa era conduzida não apenas por grandiosas batalhas, mas pela emoção e pelo drama de Christoph, dividido entre a fé, amor e a sua maldição do vampirismo, oferecendo uma profundidade psicológica incomum em alguns RPGs. Essa característica foi muito elogiada, pois capturava o espírito de horror pessoal que é tão importante assim. Em termos técnicos, o jogo impressionou sua estética gráfica, foi considerada uma das mais bonitas de sua geração. O design de níveis aliado a efeitos de iluminação atmosférica transmitia a densidade gótica característica da ambientação. Por um outro lado, a gameplay foi alvo de críticas. O combate era repetitivo, lembrando um hack slash muito simplificado. A inteligência artificial era mais do que rudimentar, sendo basicamente uma inteligência burra. O sistema de salvamento limitado e a interface de comandos era pouco responsiva. Muitos desses problemas tentaram ser corrigidos, mas ainda assim, ainda estão presentes no jogo. Uma inovação notável foi o modo Multiplayer Storyteller, que permitia um jogador assumir o papel de narrador em tempo real, guiando partidas online de forma semelhante a um RPG de mesa. Apesar das limitações técnicas, o recurso foi visto como visionário. A crítica especializada avaliou Redemption na época em 74 de 100, com elogios à ambientação e narrativa, mas ressalvas à linearidade e ao combate. Mesmo com suas falhas, o impacto cultural foi reconhecido. O jogo recebeu o prêmio de melhor RPG no Game Critic Awards de 98, superando concorrentes de peso como Deus Ex. Redemption permanece até hoje como um marco inicial da transposição do mundo das trevas para o espaço digital. Bloodlines. Em 2004, o lançamento de Vampiro à Máscara Bloodlines, ou VTMB, marcou um divisor de águas, não apenas para a franquia, mas para o próprio gênero de RPG digital. O projeto nasceu em novembro de 2001, sob a responsabilidade da Troika Games, um pequeno estúdio fundado por ex-integrantes da Interplay e criadores do clássico Fallout. A ambientação era ousada, transportar para o videogame toda a complexidade política, estética e psicológica do mundo das trevas, mas em um formato imersivo e em primeira pessoa. Para realizar essa visão, a Troika apostou em tecnologia de ponta,
Bloodlines se tornou o primeiro jogo desenvolvido fora da Valve a utilizar a Source Engine, mesma de Half-Life. A escolha se deveu aos recursos inovadores que o motor oferecia, como animação facial avançada e sincronização labial detalhada, ferramentas ideais para criar diálogos intensos e personagens convincentes. Essa decisão reforçava a interação da equipe de entregar não apenas um RPG de ação, mas uma experiência cinematográfica capaz de reproduzir o clima sombrio e decadente mundo das trevas. O desenvolvimento, porém, foi turbulento. Prazos apertados, orçamentos mais do que limitados e pressões extremas acabariam marcando profundamente o ciclo de criação. Ainda assim, desde o início estava certo que Bloodlines buscava ser um marco tecnológico e narrativo. Projetado para capturar o que Redemption apenas tinha ensaiado, a vivência plena de ser um vampiro em um mundo urbano corrompido, repleto de escolhas morais, conspirações e sedução sombria. A produção deste jogo rapidamente se transformou em um campo de batalha entre a ambientação e a realidade técnica e de recursos. A Troika Games desejava criar ambientes urbanos densos, carregados de iluminação atmosférica, além de representar visualmente as disciplinas vampíricas de forma impactante e fluida. No entanto, a Source Engine, ainda em desenvolvimento, trouxe obstáculos significativos. Muitos dos sistemas fundamentais do motor gráfico, como inteligência artificial, física e ferramenta de otimização, simplesmente não estavam prontos ou funcionavam de maneira instável. Isso obrigou a Troika a improvisar, desenvolvendo soluções próprias para mecânicas básicas, ao mesmo tempo que tentava acompanhar as atualizações que a Valve fazia no motor. O resultado foi uma produção marcada por um retrabalho constante, atrasos e uma carga de complexidade que crescia a cada etapa. Um dos donos da empresa e também um dos programadores e grande desenvolvedor de jogos, Tim Kaine, ou Timothy Kaine, fez já um vídeo falando sobre este período, que apesar do jogo ser de 2001, a sua marca inicial, a sua produção começou basicamente em 2002, com o jogo lançado em 2004, sendo apenas 2 anos realmente de desenvolvimento marcados por grandes problemas. O seu vídeo é um grande relato sobre alguém que esteve lá, conviveu com as pessoas que estavam lá, além das marcas de Jason, Leonard e também do Mitsoda. Então eu acho que vídeo nenhum pode tirar aquela parte, pois Tim Kaine estava lá. A ambição de criar um RPG com múltiplos caminhos narrativos, cenários abertos e mecânicas diversas, desde combate, exploração, até diálogos dinâmicos e habilidades sobrenaturais, chocava com os limites de tempo e orçamento. O contraste era evidente. Enquanto a visão era de um jogo revolucionário, a realidade técnica deixava uma base instável, onde bugs, falhas de AI e problemas de desempenho se acumulavam. Esse choque entre ideal e execução acabou tornando parte inseparável da história desse jogo, explicando em grande medida seu lançamento conturbado. Ainda assim, a ousadia da Troika em tentar expandir os limites da narrativa digital garantiria ao jogo um legado duradouro, mesmo com suas imperfeições. O destino de Bloodlines não foi selado apenas por seus desafios técnicos, mas também pela relação confusa com a sua publicadora, a Activision. Desde o início, o estúdio Troika lidava com prazos curtos e um projeto que exigia muito mais do que apenas refinamento e do que o previsto. Quando a versão considerada Gold Master foi entregue, a Activision impôs um embargo rígido. Nenhuma alteração, patch ou ajuste adicional poderia ser feito antes do lançamento oficial. Isso significou que o jogo chegou no mercado com diversos bugs, problemas de otimização e falhas na jogabilidade, que poderiam ter sido corrigidos com algumas semanas extras de trabalho. A pressão aumentou ainda mais quando a data de lançamento foi forçada para 16 de novembro de 2004, coincidindo exatamente com a chegada de Half-Life 2, título aguardado por anos e também desenvolvido na Source Engine. Essa coincidência não apenas ofuscou Bloodlines, mas também ressaltou a sua fragilidade técnica, uma vez que, em comparação com o polido e revolucionário jogo da Valve, era inevitável. Bloodlines nasceu marcado por um lançamento problemático, uma obra ambiciosa, mas lançada em estado inacabado, vítima de prazos corporativos e da falta de suporte pós-produção. Ainda que seu potencial narrativo fosse reconhecido por parte da crítica e dos fãs,
A combinação de bugs graves, desempenho irregular e a concorrência direta com seus maiores lançamentos da década comprometeram seu sucesso inicial. Quando finalmente chegou às prateleiras em novembro de 2004, Bloodlines carregava todo o peso de sua produção conturbada. O jogo foi lançado em estado notoriamente instável. Além dos problemas técnicos, a falta de tempo resultou em cortes significativos de conteúdo. Recursos originalmente planejados com o modo multiplayer foram descartados. Diversos diálogos e interpretações narrativas foram incompletos. Mapas inteiros foram removidos e algumas partes do enredo apresentavam lacunas perceptíveis. Isso transmitia a sensação de um jogo promissor, mas inacabado. O impacto foi imediato. Apesar da expectativa da comunidade, as vendas iniciais decepcionaram. Ele vendeu cerca de 72 mil cópias, gerando aproximadamente 3,4 milhões de dólares em faturamento. Números considerados baixos em comparação com outros projetos da época, e insuficientes para sustentar a Troika, que pouco tempo depois, em 2005, encerrou suas atividades. O lançamento de VTMB tornou-se um fracasso comercial inicial, ofuscando a sua ambição criativa. Entretanto, sua mistura de atmosfera gótica, narrativa adulta e liberdade de interpretação plantaria as sementes de um clássico cult. Anos mais tarde seria reconhecido como uma das experiências mais marcantes da história do RPG digital. Apesar do fracasso inicial, VTMB não desapareceu no esquecimento. Pelo contrário, a sua narrativa envolvente e recriação de uma Los Angeles vibrante e decadente e a liberdade de escolhas morais e políticas conquistaram jogadores que enxergaram além dos problemas técnicos. Foi este apego que transformou este título num cult clássico, reconhecido como uma das experiências fundamentais e mais ousadas dos anos 2000. O fator decisivo para essa ressurreição foi a própria comunidade de fãs, ao lançar os patches não oficiais, corrigindo erros e restaurando conteúdo. O mais célebre entre eles foi Werner Spall, conhecido como WASP-5. Desde que muito cedo mantém um projeto contínuo de atualizações. Seus patches não apenas eliminaram muito dos bugs e poliram a jogabilidade, mas também reintroduziram diálogos, expandiram tramas secundárias e até restauraram cenários inteiros que haviam sido cortados do lançamento original. Graças a esse esforço coletivo, Bloodlines ganhou um ciclo de vida renovado, permanecendo relevante por décadas após a sua estreia. O jogo, que começou como um fracasso técnico e comercial, foi resgatado pela dedicação dos fãs e levando ao patamar total, símbolo de como uma comunidade pode prolongar e até mesmo definir o legado de uma obra. Nessa parte do material eu não sabia se devia colocar antes ou depois do Bloodlines. Eu achei melhor colocar depois. Eu quero falar um pouco sobre a Troika e o seu legado e como é importante este nome para o Bloodlines. É devidamente importante dizer quanto que este jogo é importante para a Troika e como a Troika e seus desenvolvedores são importantes para o mundo dos jogos. E não, isso não é um exagero. A história da Troika Games está diretamente ligada a três figuras chaves do RPG digital: Tim Kaine, Leonard Boyarsky e Jason D. Anderson. O estúdio, fundado em 1º de abril de 98, logo após o trio deixar a Interplay, onde haviam criado um dos maiores marcos do gênero do RPG, Fallout. Desde o início, os três atuaram como co-CEOs, estabelecendo uma estrutura de liderança compartilhada e equilibrada. O próprio nome da empresa, Troika, nasceu da sugestão de Fergus, que refletia a sua filosofia: três que trabalham em harmonia. Essa harmonia vinha completamente de seus talentos. Tim Kaine, reconhecido como um programador brilhante, era o cérebro e técnico. Boyarsky, artista de renome e sensibilidade estética, definia a identidade visual e narrativo, e Anderson, situado entre os dois polos, funcionava como um elo criativo, conectando a tecnologia ao design artístico. Nas palavras de Tim Kaine, o jogo VTMB é a criança de Anderson. Jason Anderson é o herói que poucas pessoas falam sobre este jogo. Apesar da participação de Leonard e de Kaine, e é claro, a escrita de Mitsuda, todo o projeto foi embargado, pesquisado e dirigido por Anderson. Mas o que numa empresa, a Troika cultivava o ambiente que buscava reproduzir a camaradagem de uma empresa de RPG. As jornadas eram flexíveis, as reuniões aconteciam de forma informal,
O estúdio promovia churrascos, saídas ao cinema e atividades sociais para reforçar os lados de equipe. Além disso, oferecia benefícios como planos de aposentadoria, algo incomum para pequenos estúdios independentes da época. Essa filosofia de trabalho refletia a visão de seus fundadores: criar jogos complexos, ousados e narrativamente ricos, em um ambiente que favorecesse a criatividade acima da rigidez corporativa. Foi sobre esse espírito que a Troika concebeu projetos como Arcanum of Steamworks of Magica Obscura e The Temple of Elemental Evil, e, é claro, o ambicioso Vampire the Masquerade Bloodlines. Porque eles gostavam de fazer jogos com títulos longos. Mas o Arcanum Steamworks of Magic and Obscura é tipo, caraca. E é o único jogo deles que não é baseado em nenhuma IP. O Temple of Elemental Evil, D&D e o Vampire Masquerade bem. A filosofia de desenvolvimento da Troika Games sempre se destacou pela ambição de criar RPGs autênticos, complexos e imersivos, capazes de romper com fórmulas estabelecidas e expandir os limites do gênero. Desde seu primeiro título, Arcanum, o estúdio já demonstrava essa proposta ao unir a magia e revolução industrial em um mesmo cenário, desafiando os modelos tradicionais de fantasia medieval e oferecendo múltiplas possibilidades de interação e interpretação. Não fazia esses aspectos serem juntos e sim separados, era uma guerra entre a magia e a tecnologia. No Bloodlines, essa filosofia atingiu sua forma mais ousada. O objetivo era de proporcionar uma imersão total no mundo das trevas, permitindo ao jogador não apenas controlar um vampiro, mas viver como um vampiro. Para isso, a Troika desenhou uma estrutura baseada em escolhas significativas, em que o jogador poderia avançar por diferentes caminhos narrativos, seja pelo combate direto, pela furtividade ou pela persuasão em diálogos. Essa flexibilidade refletia diretamente a experiência do RPG de mesa, onde o improviso e as decisões pessoais moldam o desenvolver da história. Dois pilares sustentariam essa nova visão: imersão e não linearidade. Cada nível, interação e diálogo foi pensado para transmitir a sensação de agência, fazendo com que o jogador sentisse realmente inserido no universo vampiresco, consequências claras para suas ações. Essa visão estava alinhada com o conceito de immersive sim, muito antes do termo ser popularizado. Bloodlines não era apenas um RPG, era uma simulação narrativa, onde as escolhas teriam um peso real. Diálogos refletiriam clãs e arquétipos e a atmosfera urbana, decadente, corrupta e gótica. Tudo serviria como extensão da própria história. Vale lembrar que Brian Mitsoda teve uma importância na escrita do Bloodlines, que nasceu do trabalho coletivo, como já dito, e outros gênios criativos que moldaram o DNA da Troika. Foi justamente essa soma de visões que fez o jogo transcender as suas falhas técnicas e ser lembrado como uma obra cult. Embora Bloodlines seja lembrado como um RPG de múltiplas escolhas, é importante reconhecer que sua narrativa é essencialmente linear. O jogador percorre uma sequência de missões principais de pontos-chave relativamente fixos, e o desfecho final converge sempre para a escolha entre facções pré-estabelecidas. Não há possibilidade de mudar radicalmente a linha do tempo ou evitar grandes confrontos no clímax. A jornada segue uma espinha dorsal rígida. No entanto, o brilho da Troika está em como a linearidade é não linear. É mascarada por uma série de vertentes narrativas de gameplay. O jogador pode decidir como enfrentar cada uma das situações, explorando disciplinas vampíricas de maneiras criativas ou simplesmente partindo para o conflito direto. Essas abordagens criaram a sensação de caminhos diferentes, mesmo na mesma estrada, reforçando a agência do jogador. Cada jogo era diferente, cada clã tinha suas coisas. É impossível dizer sobre a não rejogabilidade. Você pode jogar Bloodlines várias vezes, com vários clãs, e ter experiências similares, mas ainda assim um tanto diferentes. É um jogo que brilha em vários aspectos diferentes. Lembrando que nada disso vai tirar os problemas que o Bloodlines teve, nada disso vai tirar o que aconteceu com ele. Ele é um jogo que não foi acabado. Os desenvolvedores dizem que o jogo não foi acabado, os contratos foram péssimos, tudo foi do pior jeito possível. E agora, vou pular um pouco do script, mas se você para pensar, foi muito o que aconteceu com a The Chinese Room. Eles se viram num grande contrato, quem sabe um contrato horrível para eles, quem sabe em uma situação contra a parede. Isso vai tirar a carga de culpa da Chinese Room? Não, assim como não tira da Troika. Eu acho que a grande diferença é que a Troika ela já tinha
para muitos, e continua tendo, um grande portfólio de jogos, não apenas a Troika, mas os seus cabeças. Eles criaram Fallout, eu acho que isso deixa muita gente tipo, ok, eles têm um grande potencial, a gente sabe do que eles são capazes. E eles também criaram o Outer Worlds, agora tem o Outer Worlds 2, que tem as suas críticas, que tem os seus problemas, mas é impossível de dizer que esses jogos não são revolucionários de várias formas. Enquanto o Vampiro à Máscara, ainda que seja muito forte, também tinha sua parte dos problemas. O fim da Troika Games em 2005 e o lançamento atribulado de Bloodlines simbolizavam não apenas os limites de um estúdio apaixonado, mas também uma transição mais ampla no próprio mundo das trevas. O RPG de mesa que havia redefinido os anos 90 entrava em uma década de incertezas. A White Wolf, em meio à saturação de linhas narrativas e a dificuldade de manter um metaplot coeso, buscava novos rumos. A fusão com a CCP Games prometia o futuro grandioso, um MMO do mundo das trevas, que uniria a densidade política de Vampiro à Máscara ao alcance massivo dos jogos online. Porém, essa promessa se revelou um paraíso perdido. O projeto se arrastou por anos, acumulando gastos e nunca chegou a ver a luz do sol ou da noite. Em 2014, foi oficialmente cancelado, marcado por uma das maiores frustrações da comunidade. Para evitar que as chamas se apagassem, foi fundada a Onyx Path Publishing. Em 2012, sob a liderança, o legado dos RPGs foi preservado. Novas edições e suplementos licenciados dos monstros mantiveram a chama do clássico do mundo das trevas. Enquanto experimentavam reformulações, o ciclo de mudança se consolidou em 2015, quando a sueca Paradox adquiriu a White Wolf e todas as suas propriedades intelectuais. Sob nova direção, este passou por uma reestruturação. A Paradox internalizou o controle criativo, redesenhou a estratégia editorial e pavimentou o caminho para novas edições, incluindo o retorno de Vampiro à Máscara em versões modernas. Após essa aquisição, esse cenário foi oficialmente nomeado como Chronicles of Darkness, para evitar a confusão com World of Darkness, que foi retomado sob seu título original. Cada linha ganhou uma identidade própria: Vampiro Hacking, Forsaken, Awakening, entre outros. Todos com um foco menos apocalíptico e mais atmosférico, sem a herança pesada do metaplot, do qual fez muitos jogadores felizes por terem finalmente algum tipo de liberdade, porém deixou muita gente órfã. No entanto, essa tentativa de renovação encontrou uma resistência feroz da comunidade. Para muitos fãs, o Chronicles carecia a densidade política do drama ancestral da carga mítica que haviam tomado o World of Darkness, que haviam tornado o RPG tão marcante nos anos 90. A ausência de clãs icônicos da Guerrera, entre outros pontos, soava como perda de identidade. Embora seus defensores, sobretudo jogadores que valorizam a flexibilidade narrativa e o alívio da pressão canônica, o Chronicles permanece até hoje como uma segunda via minoritária. A maior parte da comunidade sempre retornou ao clássico, reafirmando que no fim das contas o fascínio estava justamente naquele tecido de tragédias cósmicas, políticas e de sangue e de histórias condensadas a ruir. Porém, existe algum ponto de quebra. V20. O Vampiro à Máscara 20 anos, ou V20, lançado em 2011, nasceu com uma celebração de 20 anos da franquia. A White Wolf já havia encerrado o metaplot com a Guerrera, e o novo mundo das trevas, ou Chronicles, não agradava a grande parte da base dos fãs. Assim, o V20 surgiu como uma resposta direta à nostalgia, um presente para a comunidade que nunca havia deixado o cenário original para trás. Diferente de uma nova versão, o V20 não trouxe grandes mudanças narrativas ou metaplot. Pelo contrário, consolidou com um único volume massivo praticamente todo o material publicado desde a segunda e revisada, reunindo clãs, disciplinas, trilhas de humanidade, regras de sangue e detalhes dos principais suplementos. O objetivo era ser uma edição definitiva de consulta completa, funcionando tanto para veteranos quanto para novos jogadores. Mecanicamente, manteve a sua base revisada, apenas polindo alguns sistemas. Houve ajustes no funcionamento das disciplinas, na progressão e na geração de sangue, e nas regras de combate, mas nada que alterasse drasticamente o jogo. Para muitos, isso foi justamente sua maior força, não reinventar, apenas organizava. A recepção majoritariamente foi dos fãs, logo positiva.
Os de longa data abraçaram a obra como um compêndio indispensável, um livro de referência que substitui a necessidade de dezenas de suplementos. No entanto, também foi alvo de críticas. Alguns jogadores consideraram o V20 um museu de páginas, algo mais preocupado em compilar do que inovar. Outros apontaram que, ao manter uma grande variedade de disciplinas e poderes, o jogo reforçava o Power Scaling, que já seria uma marca do sistema, o famoso X-Men das Trevas. Ainda assim, o V20 cumpriu seu papel. Ele manteve o World of Darkness clássico vivo em um momento em que a linha oficial estava em baixa, e para muitos representou o verdadeiro renascimento da franquia. Não por trazer algo novo, mas por garantir que tudo o que havia sido feito não havia sido esquecido. Em 2018, após mais de uma década de experimentações com Chronicles of Darkness, a Paradox decidiu apostar naquilo que os fãs pediram, o retorno do universo clássico. Assim, nasceu a quinta edição de Vampiro à Máscara, V5, trazendo a volta dos clãs tradicionais, algumas exceções, as intrigas políticas globais e um tom decadente que haviam redefinido o RPG anos atrás. Mas esse não foi um simples revival nostálgico. O V5 trouxe uma estética mais contemporânea, foco em linguagem visual moderna, temas urbanos e paralelos, direto com questões políticas atuais, terrorismo, vigilância digital, refugiados de guerra e guerras ideológicas. A sede de sangue tornou-se um sistema central, enfatizando o horror da fome vampírica e os limites da humanidade. Esse direcionamento ousado trouxe controvérsias. Temas sensíveis geram forte reação da comunidade e da mídia, levando a Paradox a reorganizar a White Wolf. O estúdio deixou de ser independente e passou a operar sob maior supervisão, garantindo mais cuidado editorial. No final das contas, depois de um tanto de experimentações, empresas e outras coisas, existe então finalmente uma nova coesão no mundo das trevas, com uma narrativa do século XXI, autores e um equilíbrio para colocar o peso mítico e adaptado. Quando a quinta edição do Vampiro à Máscara chegou em 2018, muitos veteranos sentiram que o jogo finalmente havia encontrado a sua identidade. O foco no horror pessoal foi retornado de forma mais visceral. A mecânica da fome substituiu o antigo sistema de pontos de sangue, transformando cada uso de poderes vampíricos em um dilema constante, um lembrete que a besta está sempre à espreita. A ambientação também ganhou força com a ideia da Segunda Inquisição, uma aliança secreta de agências governamentais e religiosas caçando vampiros com tecnologia e vigilância digital. Para muitos fãs, isso trouxe uma camada atualizada de paranoia e relevância, conectando o horror clássico do cenário com a ideia tecnológica do século XXI. Outro ponto bem recebido foi a divisão globais dos clãs. A Camarilla se tornou mais elitista e fechada, enquanto os Anarchs se fortaleceu como um movimento contestador. Essa mudança deu novos ares ao eterno conflito político entre os vampiros, tornando-se mais acessível a novos jogadores sem trair o espírito clássico. Nas primeiras leituras à mesa de teste, muitos narradores elogiaram o visual contemporâneo dos livros, a atualização da narrativa e a sensação que o V5 não era apenas uma homenagem ao passado, mas ousava propor algo novo. Para muitos, foi uma promessa que o World of Darkness ainda tinha futuro, mantendo a sua relevância cultural. Aos poucos, a comunidade do Vampiro à Máscara começa a aceitar cada vez mais o V5, sendo hoje um grande contestador para o jogo mais jogado de Vampiro à Máscara. Muitos amam, muitos odeiam, cada um vai ter os seus motivos, mas no final é um RPG muito bem feito, muito bem pensado, em suas partes mecânicas, com muitos materiais interessantes. Felizmente ainda não se perdeu para muitos livros. O começo de sua vida teve muitos e muitos livros, porém cada vez nós temos menos, com qualidades aceitáveis. Porém, um dos pontos mais debatidos em relação ao V5 é a ausência de um metaplot robusto, algo que sempre foi marca registrada no mundo das trevas. Enquanto edições anteriores carregavam grandes arcos narrativos, crises globais e presságios apocalípticos como a Guerrena, muitos jogadores sentiram que a quinta edição diluiu essa dimensão. Ela ainda existe. As publicações recentes têm privilegiado histórias locais e isoladas, geralmente voltadas a crônicas urbanas e pessoais, sem oferecer uma linha condutora maior. Para alguns narradores, isso dá liberdade. Para outros, gera uma sensação de que o cenário carece de propósito ou de continuidade. É basicamente Warhammer 40k, só que mais parado. Fãs mais críticos argumentam que o V5 se aproxima perigosamente do Chronicles of Darkness, no sentido de priorizar tramas intimistas, com foco no horror pessoal e nos conflitos de uma cidade,
mas sim uma estrutura de conspirações globais que o Masquerade carregou. Para veteranos que cresceram acompanhando as intrigas da Camarilla em um nível mundial, a ascensão do Sabá ou a prenúncia da Gehenna, essa mudança soa como uma carência. Há quem diga que a edição perde a cola que unia todos os jogadores em torno de uma narrativa compartilhada. Outro alvo recorrente de críticas ao V5 está em suas mecânicas centrais e na forma como foram apresentadas. Muitos jogadores apontaram que o livro básico carece de clareza, já que regras, opções narrativas e sistemas opcionais parecem misturados, sem uma organização fluida. O resultado é que consultar o manual durante a mesa se torna um desafio, travando o ritmo do jogo. O novo sistema de dados de fome, assim como os efeitos dos críticos bestiais e falhas, foi inicialmente celebrado por sua fidelidade temática, afinal, coloca a fome como motor constante narrativa vampírica. Porém, na prática, muitos narradores relatam que o sistema atrapalha a fluidez, principalmente de cenas longas de interações de investigação, onde a tensão mecânica parece deslocada. Outra polêmica veio com a adoção dos Amalgam Powers, que substituíram parte dos poderes disciplinares exclusivos dos clãs. Apesar da intenção de simplificar e equilibrar as regras, muitos fãs sentiram a perda de identidade e profundidade temática, já que os clãs passaram a soar mais padronizados, menos distintos, e sua essência sobrenatural. No fim, as mecânicas do V5 dividem a comunidade. De um lado, quem vê inovação temática, do outro, quem enxerga uma execução confusa que compromete tanto a acessibilidade quanto a riqueza do RPG. Claro que existem meios no meio disso. Como é um jogo que ainda está publicando, eles fazem alguns compêndios, fazem erratas e outras coisas, então o jogo tem se arrumado. É uma coisa que nós vemos. Gostando ou não da Paradox até o final deste vídeo, nos livros eles pelo menos têm feito alguma coisa. Lançados vários tipos de materiais para que todo mundo consiga. O livro da Segunda Inquisição traz uma coisa mais global. Livros da Camarilla dos Anarquistas trazem também algum tipo de cola. O Compendium de Clãs, depois vai ter o livro do Jogador Expandido. Então existe sim pelo menos um esforço, ainda que esse esforço seja pago e caro, principalmente para bolsos brasileiros. Essa edição não foi apenas a estética e o metaplot que mudaram. As próprias mecânicas, especialmente no uso das disciplinas, sofreram transformações profundas. Durante as outras edições, os vampiros se tornaram cada vez mais poderosos, e à medida que suplementos foram lançados, muitos jogadores passaram a chamar a escalada de X-Men das Trevas. Personagens que, em teoria, deveriam estar mergulhados de horror pessoal, acabavam exibindo poderes quase super-heróicos, capazes de distorcer completamente a moralidade e até mesmo a tensão narrativa. O V20, que consolidou o legado clássico de 2011, praticamente abraçou essa diversidade de poderes. Era em essência uma grande celebração de tudo que já havia sido publicado, sem uma grande preocupação em equilibrar o sistema. Para muitos, foi a última edição definitiva para quem queria de tudo, mas também evidenciou a dificuldade em conter um power scaling desenfreado. O V5 rompeu este padrão. Ao invés de expandir, a edição limpou. Disciplinas foram simplificadas, poderes amálgamos e progressões mais rígidas foram aplicadas. O foco deixou em ser uma progressão de habilidades quase ilimitadas e passou a sensação de risco, simbolizada pelos Hunger Dice e pelas falhas bestiais. Para alguns, essa mudança representou o retorno ao espírito original do jogo. Menos superpoderes, mais horror pessoal e fragilidade. Para outros, porém, foi uma perda irreparável de identidade, como se o jogo tivesse abandonado pelo fascínio de explorar a estranheza e a versatilidade dos clãs para oferecer uma versão podada do que era ser um vampiro. A divisão da comunidade reflete exatamente esse dilema. O que deve ser Vampiro à Máscara? Um jogo de RPG adulto e intimista, em que o poder nunca pode ofuscar a maldição? Ou um jogo de fantasia sombria de habilidades sobrenaturais? É parte essencial da diversão. O V5 tentou responder podando os excessos, mas ao fazer isso, acabou polarizando a comunidade. Voltando ao mundo dos jogos. Entre o Bloodlines de 2004 e a espera pelo prometido Bloodlines 2, a franquia explorou outros formatos digitais, com resultados mistos. Nós temos 3 visual novels, Cotris, Shadows e Reckoning, focadas em histórias lineares e escolhas de texto, destacando a ambientação urbana e dilemas de clãs, mas oferecendo pouquíssima interação narrativa. Apesar da simplicidade, conquistaram um público nichado pela fidelidade estética ao clima noir e conspiratório. Porém, falham completamente em questão de serem um RPG, ou de escolhas. Já o Blood Hunt seguiu um caminho oposto,
pura ação de multiplayer em terceira pessoa, ambientada em Praga, apesar de divertido para quem busca combates rápidos, acabou soando genérico e distanciou o peso narrativo de Mundo das Trevas. Temos o Swan Song, embora tenha sido duramente criticado por bugs, falta de polimento técnico e um ritmo arrastado, paradoxalmente, foi o jogo que mais se aproximou de uma essência do V5, intrigas políticas entre príncipes, dilemas morais e múltiplos finais, baseado em escolhas. A execução falhou um tanto, mas a proposta mostrou o caminho mais fiel ao espírito do novo RPG. No fim, esses títulos de visual novels intimistas a shooters competitivos compartilham a mesma contradição: tentar manter o Mundo das Trevas relevante, mas quase sempre sacrificam profundidade em favor de experimentação de gênero. Swan Song, apesar de frágil, ainda é visto como o mais vampiro entre todos. Para a comunidade de jogos, o lançamento de Bloodlines hoje carrega uma sombra inevitável, a comparação com aquele clássico cult. Ainda que o visual novel como Cotteris tenha recebido elogios por capturar um clima narrativo, muitos fãs veem como experimentos limitados, boas histórias, mas sem a imersão e profundidade interativa que fez Bloodlines únicos. No centro de tudo, temos um legado permanente e intocado. O jogo não é lembrado só como um marco do RPG, mas como uma experiência emocional, política e narrativa que nenhum sucessor conseguiu replicar. Por isso que cada novo título carrega uma nova esperança, quanto o peso de tentar, mais uma vez, reviver aquele espírito. Em outras palavras, a comunidade vive entre a nostalgia de 2004 e a expectativa de um novo marco. Quando esse jogo foi anunciado em 2019, a recepção foi puro entusiasmo. O retorno de Mitsuda, roteirista do jogo original como diretor narrativo, foi visto como um selo de autenticidade. A promessa que a atmosfera política, sombria e existencial de 2004 estaria de volta. O trailer de revelação com uma Seattle moderna e sufocante reforçou essa sensação. Fãs falaram em fóruns que finalmente veriam a fusão entre o peso narrativo clássico e a tecnologia contemporânea. Havia até a expectativa do jogo pudesse ser o primeiro realmente a resgatar a grandiosidade do Mundo das Trevas e trazê-la aos videogames. Promessas ousadas como narrativa ramificada, com escolhas profundas e consequências visíveis, atmosfera urbana e densa, explorável em primeira pessoa, liberdade para abraçar diferentes estilos de jogo, diplomacia, violência, sedução, manipulação, foco na imersão e política entre clãs, e dilema de como se vive um vampiro. Em resumo, Bloodlines 2 parecia exatamente aquilo que a comunidade esperava há 15 anos, não apenas um jogo, mas uma chance de reviver e expandir o legado do primeiro jogo e do Mundo das Trevas. Em julho de 2020, a Paradox anunciou a demissão de Mitsuda, principal responsável pela narrativa do jogo, e um dos grandes nomes do original. A decisão surpreendeu a comunidade, pois Mitsuda havia sido apresentado desde o início como a garantia de uma continuidade criativa entre os dois títulos. A falta de explicações concretas para a saída gerou especulações sobre conflitos internos, pressões e prazos e divergências quanto ao tom da história. Pouco tempo depois, outros membros de destaque da equipe também foram desligados, alimentando ainda mais a desconfiança dos fãs. Até hoje, o real motivo dessas demissões é pura especulação. Prazos, dinheiro, tom, finalidade, brigas internas, falta de direção, ninguém sabe. O segundo, Bloodlines. Em 2023, após longos períodos de silêncio e adiamentos sucessivos, a Paradox confirmou que o projeto deixaria de ser desenvolvido pela Hardsuit Labs e passaria para o estúdio britânico The Chinese Room, conhecidos por jogos narrativos como Dear Esther e Everybody's Gone to the Rapture. O novo estúdio foi recebido com uma mistura de esperança e preocupação. De um lado, havia expectativa que o jogo finalmente ganhasse uma direção clara. De outro, surgiram dúvidas sobre a capacidade da Chinese Room de lidar com um RPG complexo, levando ao temor que Bloodlines 2 fosse reduzido a uma experiência mais linear e distante da profundidade do original. Bloodlines 2 passou por uma série de atrasos sucessivos, desde 2019 até mesmo durante o desenvolvimento da TSR. O jogo passa por uma série de atrasos sucessivos, que colocam em dúvida a própria viabilidade do projeto. Inicialmente previsto para 2020, foi adiado várias vezes,
com novas datas sendo anunciadas e seguidas e postergadas. A janela de lançamento acaba se estendendo de 2024 para 2025, mais de 2 décadas após o título original. Ao longo desse período, multiplicaram-se rumores sobre a desorganização interna, mudanças constantes de direção criativa e dificuldades técnicas no desenvolvimento. Para alguns, a escolha do estúdio foi acertada. Sua experiência em criar atmosferas densas e narrativas carregadas de simbolismo parecia adequada para capturar o tom soturno e político do mundo das trevas. Outros, no entanto, enxergaram a decisão com desconfiança, já que a TSR nunca tinha lidado com RPGs complexos e continua não lidando, algo considerado fundamental para honrar o legado do jogo de mesa e do Bloodlines. Assim, enquanto uma parte dos fãs via a mudança como uma chance de renovação, outra interpreta como um risco de simplificação excessiva. Em 2025, a primeira gameplay publicada foi finalmente exibida. O material mostrava combates fluidos, uso de disciplinas vampíricas com impacto visual e ambientação noturna. A recepção, porém, foi curiosa. Jornalistas e criadores que tiveram acesso reagiram com entusiasmo, descrevendo a demonstração como promissora e fiel ao espírito de Vampiro à Máscara. Essa resposta gerou um estranhamento entre os fãs, que depois de tantos anos de adiamentos e promessas, mantinham uma postura mais cética. O contraste entre o otimismo das prévias e a cautela da comunidade reforçou a divisão já existente, deixando em aperto o Bloodlines 2, que pode ser lembrado como redenção ou uma nova frustração. Os Dev Diaries publicados pela The Chinese Room ao longo do desenvolvimento de Bloodlines 2 foi pensado como uma forma de aproximar a comunidade e resgatar a confiança depois de anos de silêncio. A equipe detalhava processos de design, apresentava conceitos de ambientação, falava sobre a filosofia por detrás das disciplinas vampíricas, explicava como estavam equilibrando a narrativa política com mecânicas de ação. O tom era sempre confiante, quase pedagógico, como se o estúdio buscasse demonstrar domínio sobre o universo que até então não fazia parte de sua trajetória. A reação da comunidade, porém, foi ambígua. Parte dos fãs recebeu bem a transparência do esforço da TSR em compartilhar seus bastidores, enxergando nos novos diários uma tentativa honesta de reconstruir credibilidade. Comentários positivos destacavam a atenção à atmosfera e ao cuidado em respeitar o material original. Além do entusiasmo dos desenvolvedores ao falar sobre o mundo das trevas. Porém, a outra parte do público reagiu com ceticismo. Para esses jogadores, os Dev Diaries soavam mais como marketing do que um retrato fiel do progresso do jogo. Muitos notaram a ausência de detalhes práticos sobre sistemas complexos ou qualquer sistema de RPG, ou mesmo a falta de resposta concreta sobre a amplitude da narrativa, interpretando os vídeos como um polimento superficial para ganhar tempo. Esse contraste refletiu em parte em geral na comunidade, uma divisão que ainda acredita que a The Chinese Room pode ou não entregar algo digno da marca. O jogo não saiu, mas as críticas mais duras aos materiais divulgados de Bloodlines 2 pela TSR giram em torno da ausência de elementos que para muitos definem a essência de Vampiro à Máscara, um RPG. A ausência de armas em destaque para uma ficha de personagem visível foi vista como um empobrecimento imediato da experiência. A sensação que escolhas, progressão e personalização haviam sido sacrificados em prol de uma estrutura mais acessível, porém superficial. A ambientação também dividiu opiniões. Embora visualmente bela e tecnicamente competente, muitos consideram limpa demais, sem sujeira, o caos urbano e o peso decadente que caracterizam o Vampiro à Máscara totalmente ausente. A arte, por sua vez, chamou a atenção pela qualidade, mas causou estranhamento pela direção estilística. Parecia um jogo contemporâneo de narrativa sombria que apresentava uma política crua, baseada em Mundo das Trevas. O combate mostrado gerou ainda mais frustração. Apesar de rápido e dinâmico em vídeo, aparentava a falta de profundidade, sem complexidade esperada de um sistema que deveria equilibrar disciplinas vampíricas, armas e estratégias furtivas. Por fim, os sistemas de RPG, sem o coração de Bloodlines, pareciam reduzidos a um mínimo, mais rasos do que nunca, com uma progressão quase invisível e poucas escolhas que realmente impactariam um jogo. Parte da comunidade de tudo isso consolidou o receio de Bloodlines 2 havia perdido a identidade de RPG original, transformando-se em um jogo de ação narrativa mais polido, mais desconectado das expectativas do nome que carrega, não apenas Bloodlines, mas Vampiro à Máscara. Eu sou um fiel defensor de estéticas e mecânicas, entre outras coisas. Eu sempre acho que existem muitos materiais que quando você vê
um material de RPG sendo colocado para adaptação sem o seu RPG, ele raramente vai sair bem. Tem que ser um material de conversão muito excelente. Nós temos exemplos como Baldur's Gate 1, 2 e 3, todos eles baseados nos D&Ds de suas épocas, e todos eles foram grandes sucessos, tanto comerciais quanto de público. O que seria de Rogue Trader se não fosse os sistemas de RPG, assim como o Pathfinder, tanto o Kingmaker ou quanto o Wrath of the Righteous. Muitos sistemas e jogos de RPG pesam nisso. Você ter a sua base no RPG e não usar este RPG, não usar as mecânicas, não usar status, ideias e a lore por detrás, pois usar um sistema de máscara ou de fome não é apenas você usar aquele sistema, pois aquele sistema está intrinsecamente ligado ao mundo. Uma coisa não acontece sem a outra. A comunidade. A recepção às prévias de Bloodlines também expôs um choque geracional. Muitos jogadores mais novos, acostumados com títulos que privilegiam a fluidez, ação direta, impacto visual, reagiram de forma positiva ao que viram. Para aqueles, a proposta parecia moderna, acessível e cheia de momentos legais. Combates rápidos, poderes vistosos, cenários visualmente impressionantes. Essa abordagem, no entanto, traz consigo o dilema da profundidade, a sensação que o jogo oferece um espetáculo imediato, mas não necessariamente substância. Este contraste pode ser observado quando comparar os Elder Scrolls 3, Morrowind e Skyrim. O primeiro era denso, carregado de sistemas complexos, contextos longos, progressão intrínseca e liberdade quase que absoluta. Skyrim, por sua vez, reduziu as camadas de dificuldade e aprofundamento em nome da acessibilidade e da grandiosidade cinematográfica. É mais direto, mais fácil de consumir e mais universal em apelo, mas sacrifica nuances que tornaram o antecessor único para quem buscava uma experiência profunda. No cinema, a mesma lógica aparece em franquias como Transformers, filmes repletos de efeitos visuais impactantes e ação incessante, que conquistam multidões pela imponência estética, mas raramente oferece uma trama ou mensagem significativa. Bloodlines 2, como muitos apontam, parece navegar neste mesmo dilema, o que para uma geração representa um espetáculo moderno e acessível, para outra soa como uma perda de densidade que transformou o jogo original em cult. É um embate entre profundidade e espetáculo, entre o peso da tradição e as demandas de um público cada vez mais orientada pela estética do cool. Um dos pontos mais criticados foi a remoção de elementos clássicos de RPG como hacking, persuasão e lockpicking. A resposta recorrente da The Chinese Room e parte da comunidade foi que essas mecânicas não fazem sentido para um ancião de séculos, pois ele estaria muito além dessas tarefas mundanas. Só que este argumento perde o ponto central do debate. Não se trata sobre coerência literal com a idade dos personagens, mas como essas habilidades funcionavam com mecânicas de escolha. No Bloodlines original, não era sobre o ato de digitar as senhas ou arrombar as portas em si, mas sobre ter múltiplos caminhos para avançar na narrativa, usar carisma, inteligência, força bruta e furtividade. A ausência desses sistemas limita a agência do jogador e reduz a experiência a uma linha reta de combate e exploração. Por exemplo, o Swan Song não possui nenhum tipo de combate direto ou habilidades de combate, mas existem vários níveis de habilidades sociais que podem ser utilizadas, dando a ideia de escolhas e de como eu gostaria de fazer essa parte. A justificativa que um ancião não faria isso é similar ao argumento de mesa de um RPG que alguém diz que é o que meu personagem faria. Tecnicamente válido, mas frequentemente usado como desculpa para evitar engajamento narrativa, a companhia poderia, e deveria, na minha opinião, ter encontrado formas de reinterpretar essas mecânicas no contexto de um vampiro velho, oferecendo escolhas equivalentes que mantivessem a essência do RPG, a liberdade de decidir como enfrentar um desafio. No fim, o problema não é a ausência de hacking ou lockpicking como habilidades específicas, mas a perda de diversidade na abordagem, o que se perde a multiplicidade de caminhos e, portanto, a alma de um RPG. A ausência quase total de equipamentos repete o mesmo dilema. Parte da comunidade defende a decisão dizendo que armas do primeiro jogo eram ruins mesmo, então é melhor não tê-las. Este argumento soa confortável, mas ignora o contexto. Passaram-se 21 anos entre o título e o outro, com tecnologias, orçamento e experiência de desenvolvimento muito mais avançadas. Se as armas eram imperfeitas em 2004, a solução natural seria melhorar elas, não descartá-las.
Esse tipo de justificativa acaba funcionando como uma desculpa frágil, quase uma racionalização para proteger a empresa. O discurso muda de análise crítica para um comportamento de culto, que em cada limitação de design é transformado em virtude pela própria comunidade. Mas no fundo, o que está sendo perdido é a variedade de mecânicas. A arma no primeiro Bloodlines não era apenas uma ferramenta de combate, mas uma camada de escolha. Usar furtividade, diálogo, poderes vampíricos ou simplesmente correr à violência direta. Quando a sequência abre mão disso, não está apenas retirando um sistema defeituoso, mas amputando uma parte importante do aspecto de possibilidades. Comparações com Legacy of Kain. Eu já tinha comentado em um outro vídeo meu, que está no meu canal secundário, a comparação entre Vampiro à Máscara Bloodlines 1 e 2 lembra muito o que aconteceu com Blood Human 1 e 2. O primeiro não era um RPG tradicional, mas sim um adventure de ação com progressão baseada em itens, magias e transformações. Cada conquista ampliava a experiência, novas cartas de poder, habilidades, equipamentos que realmente mudavam a forma de se explorar o mundo, mesmo dentro de uma forma linear. Havia uma sensação de expansão constante, de que o jogador estava descobrindo e acumulando ferramentas para moldar a sua jornada. No segundo, boa parte disso foi cortado. Magias reduzidas, transformações muito simplificadas, itens únicos desapareceram, e até o design das áreas se limitou em hubs com pouca profundidade. O jogo recaiu no estético e no combate direto, resultando em uma experiência considerada boa por muitos, mas que jamais alcançou o mesmo impacto, a densidade e a inventividade do primeiro jogo, e na comparação é lembrado como o elo mais fraco de toda a franquia de Legacy of Kain. É justamente por este paralelo com Bloodlines 2. O primeiro, mesmo que cheio de falhas técnicas, oferecia muitas ferramentas, equipamentos variados, diferentes abordagens narrativas e múltiplos caminhos de progressão. Era um jogo em que as escolhas importavam, em que cada disciplina ou recurso alterava a forma como o jogador interagia com o mundo das trevas. O novo título, pelo que foi demonstrado, corta justamente estes elementos. Sistemas de RPG simplificados ao extremo, ausência de mecânicas que antes garantiam liberdade, combate estilizado mais raso, hubs limpos e controlados, com pouca margem para descoberta. Assim como o Blood Omen 2, o Bloodlines 2 pode até ser visto com bons olhos por boa parte do público, especialmente para quem chega pela estética moderna e pela ação. Mas dificilmente ficará aos pés do clássico. A diferença é que no caso de Bloodlines, o vazio deixado pela retirada de tantas camadas será ainda mais sentido. Não foi apenas o mundo das trevas que se viu o dilema entre respeitar ou não a essência de um RPG. Os primeiros jogos de Vampiro à Máscara demonstraram isso. Redemption, Bloodlines, mesmo lançados de forma apressada e repletos de bugs, ainda hoje são lembrados como grandes jogos, exatamente pois tentaram traduzir o RPG para o digital. Escolhas, caminhos, política anticlãs, dilemas morais e vampíricos. Quando um jogo se ancora em sua essência, a experiência pode até falhar tecnicamente, mas permanece sólida. Fora dessa franquia, nós temos grandes exemplos como o Baldur's Gate 3. Antes deles, o Baldur's Gate 2 e 1 também, cada um abordou o RPG ou D&D de suas épocas. A Owlcast tem feito um trabalho genial com os seus Pathfinders, tanto o Kingmaker, Wrath of the Righteous e mais atualmente com Rogue Trader, e por lançar o novo jogo também da Warhammer, todos baseados em RPGs. E os RPGs fizeram sucesso pois eram muito bem baseados no mundo de Warhammer. Cada título que traz essas mecânicas sólidas, pois as mecânicas não são somente ideias vagas na cabeça de alguém, e sim mecânicas são para traduzir o como o mundo se comporta. A fome no Vampiro à Máscara não é apenas uma regra, não é apenas uma coisa, e sim é parte essencial do que é ser um vampiro. É a ligação do vampiro com a besta, é aquele ponto de partida que ele teoricamente nunca mais poderia voltar. A máscara não é somente não se mostre para os humanos, e sim não deixe rastros para os humanos. A segunda Inquisição está atrás de tudo e de todos. Não é somente o seu que está na reta, e sim de milhares, e mesmo um ancião sabe disso, pois é dito com 150 anos ele estava lá. A Camarilla ainda existia naquela época. Ele passou pela revolta anarquista.
E, seja lá qual for o seu clã, ele sabe muito bem do que se trata. A menos que ele seja a Sombra, pois faz pouco tempo que eles entraram para Camarilla. Ainda assim, as disciplinas, como você recupera a vida, como você dorme, tudo isso não são apenas regras bestas ou coisas sem sentido dentro de um mundo do Vampiro à Máscara. Essas são as essências do vampiro. Traduzir isso é traduzir um mundo. No fim, eu espero que esse jogo realmente tenha o seu local, a Lua, mas não creio que seja o estouro esperado. As práticas de DLC e desenvolvimento são preocupantes, porém existe uma pequena chance de tudo dar certo, e eu sinceramente espero por ela. Mas, se der ou não der, verei todos na minha review do VTMB2.